Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Eu vou postar essa live depois no meu canal do YouTube, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Pessoal, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Trindade é uma doutrina pagã que foi formulada no 4 para o 5º século depois de Cristo, cheia de controvérsias e de filosofias gregas. Não existe Trindade na Bíblia, tá certo? É interessante mostrar um livro para vocês aqui. Deixa eu ver onde que ele tá. Deixe-me ver onde que ele tá. Aqui, ó. Achei. Pera um pouquinho. Este livro aqui, ele é um dicionário bíblico de John L. Mackenzie. Quem foi John L. Mackenzie? Erudito católico, tá? É um erudito americano católico. Ele demorou 10 anos para produzir esse dicionário. Ele acreditava na Igreja Católica, então, com certeza, ele era trinitário. Mas ele era uma pessoa sincera. John L. Mackenzie era uma pessoa sincera. E olha que interessante, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, uma parte que eu quero mostrar para vocês do dicionário de John L. Mackenzie, tá? Qual é a parte? Ó, mostrar para vocês que eu não mudei de livro. John L. Mackenzie, editora Paulus, que é uma editora católica. E aqui, ó, quando ele fala sobre a Trindade, ele fala o seguinte, ó. A igreja define a Trindade de Deus como a crença que em Deus existem 3 pessoas que subsistem numa única natureza. A crença nesses termos foi definida somente no século IV e V depois de Cristo. Então você vê que a Trindade, ela só foi definida, batido o martelo nela, no 4º para o 5º século depois de Cristo. Então, apóstolos, ninguém acreditava nessa doutrina. Ninguém nem falava sobre isso. Entendeu? Ninguém acreditava nisso aí. Isso aí foi realmente formulado após a morte dos apóstolos, quando a filosofia grega começou a entrar, começou a influenciar a Bíblia. Aí veio Constantino, fez lá um debate de Atanásio contra Ário. Nesse debate, Constantino deixou claro que ele queria que Atanásio ganhasse debate porque ele queria uma figura humana como Deus, que era Jesus Cristo. E aí ele colocou Jesus consubstancial com o Pai. A primeira pessoa a falar a palavra consubstancial foi Constantino. Essa palavra não é bíblica, ela é grega. Assim como a palavra essência, tá certo? Também não é bíblica. Ah, eles têm a mesma essência. Isso não existe na Bíblia, tá bom? Mas olha que interessante, ó, fala aqui, ó. A trindade de pessoas no interior da unidade de natureza é definida em termos de pessoa e natureza, que são termos filosóficos gregos. Ó, termos filosóficos gregos. De fato, eles não aparecem na Bíblia. As definições trinitárias surgiram como resultado de longas controvérsias, nas quais esses termos e outros, como essência e substância, foram erroneamente aplicados a Deus por alguns teólogos. A afirmação definitiva de trindade de pessoas e unidade de natureza foi declarada pela Igreja como a única forma correta na qual esses termos devem ser usados. Os elementos da trindade de pessoas dentro da unidade de natureza aparecem na Bíblia no uso dos termos Pai, Filho e Espírito. A realidade pessoal do Espírito surgiu mais lentamente do que a do Pai e do Filho, que são termos pessoais. Sobre a aplicação do nome de Espírito ao Filho nos escritos paulinos, Espírito, a unidade de natureza não aparece como problema na Bíblia, e de fato podia surgir como problema somente quando se iniciou a análise filosófica do termo natureza aplicado a Deus. No Novo Testamento, o Pai é o Deus, hotheos, ó. Então, o Pai é o Deus e Jesus é o Filho de Deus, hohuios touteu. O Espírito é o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Tá certo? Então, olha que interessante. O próprio livro católico, de um erudito católico, que chama John L. Mackenzie, tá aqui, ó. John L. Mackenzie deixou claro que a Trindade, ela não é bíblica. Ela surgiu, presta atenção, ela surgiu após vários debates e controvérsias aí com os pais da igreja. Sabe o que é interessante, pessoal? Olha só, interessante, não sei se vocês conhecem, tem um pastor
Ele chama Carlos Augusto Vailate. Não sei se vocês já ouviram falar nele aqui, tá? Esse pastor, ele é muito respeitado aí pelos acadêmicos, né? E ele fala uma coisa sobre a Trindade. Não sei se vocês já ouviram ele falando sobre a Trindade. Deixa eu ver aqui se eu acho o vídeo que ele fala, rapaz, sobre a Trindade. Que ele fala que a Trindade não está na Bíblia. A Trindade foi definida pelos pais da igreja. Entendeu? Tem um vídeo dele falando sobre isso, só que eu tenho que ver qual que é o minuto aqui que ele fala sobre isso. Eu não vou achar agora, rapaz, infelizmente, tá? Mas ele fala. Depois eu vejo se eu acho, eu posto para vocês, tá bom? Então, depois disso, vamos começar a live de verdade aqui, que é o seguinte. Se a Trindade não existe, quem é Deus? Essa é uma pergunta boa, né? Se a Trindade... Quem é chamado de pais da igreja? Minha vida ficou estranho, né? É que seu nome tá Minha Vida aí, tá? Os chamados pais da igreja são Santo Agostinho, São Jerônimo, Tertuliano, Agostinho de Hipona. Tem um monte aí de gente que veio depois da morte dos apóstolos. Vieram esses homens aí, né? Que veio essa questão, tá certo? Mas essas pessoas que são chamadas de pais da igreja, o próprio Atanásio, né? Eles deturparam a palavra de Deus em grande parte das coisas. Aí, meus amigos, vamos lá. Não, a grande questão, Marcelo, não é que tanto faz, porque a Bíblia fala que existe uma só verdade. Quando você acredita que 3 pessoas são Deus, você está adorando 3 pessoas e não uma pessoa só que deveria ser adorada, que é o Pai, tá bom? Então, quem é Deus, gente? Deus é o Pai. O Pai é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é eterno. Ele nunca nasceu, ele sempre existiu. Então, aqui em Salmos, capítulo 90, versículo 2, ó. Salmos, capítulo 90, versículo 2 diz assim, ó. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse texto aqui, ele é interessante por quê? Porque ele mostra claramente que Deus não teve princípio. Ele é eterno. Ele é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas e Jesus? E Jesus? Será que Jesus é eterno, no sentido de nunca ter nascido? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Eu sou testemunha de Jeová, Luan. Olá, Rivière, tudo bem? Jesus, ele foi criado por Deus. Entendeu? Jesus foi criado por Deus. Ele foi a primeira criação de Deus. Eu sei que é difícil vocês ouvirem isso. Eu sei que vai dar chilique em muita gente aqui na live. Mas a Bíblia diz isso. Ela deixa claro que Jesus, ele foi criado por Deus. Tá? Eu vou mostrar alguns textos para você aqui. Primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Aqui está falando de Jesus, obviamente, né? Colossenses 1,15. Esse texto aqui é tão engraçado porque lembra que eu falei que o trinitário ele tem que mudar até às vezes o conceito da palavra para que a Trindade se encaixe na Bíblia. Porque a Trindade ela não existe na Bíblia. Mas aí, o que acontece? O trinitário, ele precisa mudar, olha só que interessante, aquela palavra significa para a Trindade entrar. E, cara, sabe, é muito complicado. É muito complicado. Porque, ó, por exemplo, o Marcos. O Marcos falou que as testemunhas de Jeová são cheios de malabarismo. Mas vamos ver esse texto aqui. Deixa eu virar a tela aqui para vocês, ó. Ó. Vamos lá.
Olha aqui, ó. Eu tô com a Bíblia aqui, e essa Bíblia é a Almeida, tá? Não tô nem usando a tradução do Novo Mundo. É a Bíblia Almeida, tá bom? Este, ó, é a imagem do Deus invisível. Aqui tá falando de Jesus, tá? O primogênito de toda a criação. Agora, eu pergunto pra você. Você que tá assistindo a live, você que é sincero, porque o trinitário vai realmente subverter aqui, vai falar um monte de baboseiraiada e tudo mais. Quando você lê esse texto, aqui, que fala que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Gente, o que vem na cabeça de você? O que será que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com esse texto, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O que significa primogênito, gente? Hein? Isso, o primeiro de toda a criação. O primeiro dado à luz. A palavra primogênito não é só primeiro, tá? Esse texto é Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ó, protótocos, aqui, ó. Protótocos, primogênito, de um ser humano ou animal, de Cristo, primogênito de toda a criação. Olha aí, vamos lá. Dilon. Olha que interessante. Que interpretação você daria para esse texto, além do que a óbvia que está escrito aqui? Hein? Jesus foi o primeiro de toda a criação. Eu tenho uma Bíblia aqui que é bem interessante. Essa Bíblia aqui sumiu, tá? Ninguém tem essa Bíblia, né? Ele foi criado, exatamente. Exatamente. Ele é o primogênito de toda a criação. Se Jesus é o primogênito, ele é o primeiro dado à luz de toda a criação. Tá? Olha que interessante, ó. Essa Bíblia aqui, pessoal, essa Bíblia aqui, se vocês encontrarem ela para comprar, eu compro ela de vocês. De verdade. Isso aqui foi um achado porque sumiram com essa Bíblia de todos os sites, de livrarias, de tudo. Tá? Por que sumiram com ela? Porque o Valdir Carvalho Luz, esse homem aqui, ele era trinitário, ele morreu, tá? Ele era trinitário, calvinista e presbiteriano. Trinitário, calvinista e presbiteriano. Tudo que uma testemunha de Jeová acha que está erradíssimo, esse homem aqui é. Ele era, né? Ele era calvinista. Eu não vou explicar o que é calvinismo aqui, de uma hora vocês pesquisem. Ele era trinitário e ele era presbiteriano. E ele foi, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dr. Valdir Carvalho Luz, por 3 décadas, por 30 anos, ele foi professor de grego e hebraico no Seminário Presbiteriano do Sul, na área de linguística no Instituto de Estudos Linguagem IEL, da Unicamp, e de grego e exegese do Novo Testamento, no Instituto Bíblico Palavra da Vida. É tradutor de várias obras, entre elas as Institutas de Calvino, do latim, e autor da gramática grega Manual de Grego, neotestamentário e da biografia de John Knox. Então, ó, este homem aqui, ele foi 30 anos professor de grego. Então, antes de você falar baboseira, vamos com calma aí, tá bom? Eu não tô com uma Bíblia de Testemunho de Jeová, não tô com nada. Isso aqui é do Valdir Carvalho Luz. Vamos pegar aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o que ele escreveu aqui em Colossenses 1,15? Vamos ver, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia interlinear. Alguém sabe me dizer o que é uma Bíblia interlinear? Quem sabe me dizer o que significa uma Bíblia interlinear, gente? Alguém aí, por favor? Alguém aí poderia dizer para mim o que significa o que é uma Bíblia interlinear? Ninguém, gente.
Ninguém sabe o que é uma Bíblia interlinear aí? Exato, a teologia. Muito bem. A Bíblia interlinear, gente, ó, ela fala palavra por palavra. Ela tem a palavra em grego, a palavra em português. 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 Tá certo? Vamos ver aqui como é que o reverendo Valdir Carvalho Luz traduziu o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, tá? Pera aí que a minha live aqui tá travando aqui, gente. Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Ô, Virgílio, você pode sair da live. Você tem todo o direito. Tá? Viu, Virgílio? Você pode ir para qualquer outra live, beleza? Ó, olha aqui, ó. O qual é a imagem do Deus ou não visível. Protótocos. Tá vendo a palavrinha protótocos aqui, ó? Primeiro dado à luz de toda a criação. Olha como que Valdir Carvalho Luz traduziu Colossenses 1,15. Primeiro dado à luz de toda a criação. Tá? E aí aqui, ó, ele fala o qual é a imagem do Deus, o não visível, invisível, primeiro dado à luz, ou primogênito de toda a criação. Então, duvido que você achou essa Bíblia no Amazon. Duvido. Se você achou, você tá brincando comigo, Rodrigo. Você tá brincando, não tem. Pode clicar lá que não tem. Ó, então o primeiro texto aqui que eu queria ler para vocês é Colossenses 1,15. Não adianta. Aí, o que o Trinitário ele fala? Que a palavra primogênito ali não é primogênito. A palavra primogênito ali significa que ele é o mais importante. Entendeu? Não é. Não é, porque se fosse isso, o apóstolo Paulo teria dito isso. E mesmo que fosse, vamos dizer que a palavra primogênito ali é no sentido de primazia, como os trinitários dizem, que é um absurdo isso, tá? Depois eu mostro, Rodrigo. Se fosse isso, por que o Pai e o Espírito Santo também não são primogênito? Vocês entenderam? Como que é ridícula essa explicação dos trinitários? Mas não para por aí. Não para por aí. Vamos ler agora Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Tá? Porque é o seguinte, ali você pode até falar, né? Você pode até falar assim, mas o apóstolo Paulo não sei o quê, papapá, babari, bababu, babadeira, babara, Vamos ver o que o próprio Jesus falou para João? Vamos ver o que o próprio Jesus falou para João? Ó, vamos lá. Olha só. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então Jesus, ele deu uma ordem para o apóstolo João escrever para o anjo, né, aqui da igreja em Laodiceia escreve. Essas coisas diz o Amém. Ele está se referindo a ele mesmo, tá? Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Novamente, Jesus aqui, ele está dizendo que ele é o quê, gente? Eu sou testemunha de Jeová, pessoal. Tá bom? Viu, Camila? Eu sou testemunha de Jeová. Viu, Camila? Tudo bem, Camila? Eu sou testemunha de Jeová. Viu, gente? Tá? Pessoal, o que Jesus está querendo dizer aqui, pessoal? Aqui ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. O que o trinitário vai querer inventar para falar sobre esse texto? Vai lá, Camila, você que está na live, né? O que esse texto significa? Sabe o que é engraçado, pessoal? Sabe o que é engraçado?
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá vendo essa palavrinha princípio aqui, ó? Essa palavrinha princípio, ela é a palavrinha arche. Arche, tá vendo aqui? Essa palavrinha aqui, ela significa princípio. Então, se você clicar aqui na tradução dela, ó, tá aqui, ó. Começo, origem, a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série, o líder, aquilo pelo qual começa a ser, a origem, a causativa, a extremidade de uma coisa. Então, a palavra arche significa princípio. Beleza? Fechou? Mas, olha só que engraçado, ó. Deixa eu virar a tela. Essa palavrinha aqui é princípio. Então, Jesus está falando que ele é o princípio da criação de Deus. Esse texto não tem interpretação. Ele não tem viés teológico. Ele não tem. Não tem manipulação, que nem teve um rapaz que falou que as testemunhas de Jeová manipulam o texto. Não tem. Esse texto é claro, objetivo. Jesus falou, ele é o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Então, Jesus é o princípio da criação. Ponto. Mas aí sabe o que algumas Bíblias protestantes fizeram? Sabe o que algumas Bíblias protestantes tiveram a pachorra de fazer? Porque é o seguinte, já que a Trindade não está na Bíblia, vamos mudar os textos para que a Bíblia se encaixe na Trindade. É isso que acontece. Aí, tem duas Bíblias que eu tenho aqui, ó. De todas essas Bíblias aqui que você está vendo, tem duas Bíblias que mudaram o sentido da palavra. Você quer ver? Vou mostrar. Primeira Bíblia, King James atualizada. Segunda Bíblia, Nova Versão Internacional. Ó, Nova Versão Internacional, tá? Mas, antes de eu mostrar essa Bíblia aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quer ver, ó? Aqui, ó, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala assim, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ó, presta atenção olha que absurdo isso aqui. Quer ver? Vamos pegar primeiro a King James. Então deixa eu virar a tela aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá, virar a tela aqui para vocês. Ó, King James atualizada. Aqui, ó, King James atualizada. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Se eu não posso falar uma coisa, eu vou lá e mudo o que está na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 14, na Bíblia King James, atualizada, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Vocês estão vendo aqui? Então aqui, ó, aqui já mudou. Olha que engraçado. O soberano da criação de Deus. Por quê? Porque se colocar princípio, tá claro, Jesus foi criado, ele foi a primeira criação, ele foi o princípio da criação. Mas aí, olha que interessante, pessoal. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui é King James também, ó. Só que ela é a 1611. Tá vendo? Ó, ela é 1611. Essa daqui não é atualizada. Na King James 1611, ó, que é King James também, tá? E o anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Então, olha aí, na primeira King James, eles colocaram da forma correta, colocaram princípio. Na segunda King James, né, o que eles fizeram? Eles pegaram e tiraram o nome princípio e trocaram por soberano.
Mas aí você pode falar assim, não, mas olha, você tá falando que é princípio. Entendeu? Você tá falando que é princípio. Qual que tá certa? Princípio ou soberano? Gente, é princípio. Tá bom? Se você pegar todas as Bíblias que eu tenho aqui, ó, eu tenho mais de 30 Bíblias aqui, todas elas vão escrever o princípio da criação de Deus. Ô Camila, já que você já foi testemunha de Jeová, e você não é mais, e você tá aí falando que testemunho de Jeová sai bêbado em festa, esses papo furado, que você não tem o que falar, então, ó, na verdade, religião só serve para dividir o povo. Hoje você se tornou uma desigrejada, entendeu? Você é uma desigrejada e você tá aqui só pra, que nem Satanás, né? Você tá aqui que nem Satanás, você tá aqui só pra causar discórdia, né? É só isso, né? Então vamos dar um tchau pra você aí, fica na live aí, ó, mas sem comentar nada, tá bom? Beleza? Explica o que muda. Vamos lá. O Ed, princípio da criação é o primeiro da criação de Deus. Soberano da criação, coloca ele como um rei da criação. Entendeu? Entendeu o ponto? Princípio da criação de Deus, ele é o princípio. Ele é o primeiro da criação. Soberano, ele é um rei da criação. Então muda totalmente o sentido. Tá? A capa da Bíblia. Essa daqui é a King James 1611 e essa daqui é a King James atualizada. Beleza? Mas aí você pode pensar, poxa Wesley, mas e se for soberano? E aí? E se for soberano? E aí? E aí? Como é que você sabe que o certo é princípio? É a tua palavra contra a palavra da King James aqui. E aí? Não é? Vamos ver. Ó. Que essa palavrinha aqui, ó, princípio, tá bom? Arque. Agora eu clico na lupinha. E aqui, pessoal, mostra as 56 vezes, ó, as 56 vezes que a palavra arque aparece na Bíblia. Vamos ver como que o apóstolo João, ele como que ele usava essa palavrinha aqui, tá bom? Então, ó, Mateus também é princípio, Lucas, tal. Começou João. Vamos lá. Então, João, João, tá aqui, ó, no princípio, ó, princípio, ó, acho que já deu para mostrar o que eu quis, né? João, ele nunca utilizou a palavra arque para significar soberano ou algo do tipo. Todas as vezes que o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse também, usou a palavra princípio, foi no sentido de princípio. Tá certo? Então, ele é o princípio da criação de Deus. Ele foi criado por Deus. Ele é a primeira criação de Deus. Se Jesus é a primeira criação de Deus, ele não pode ser igual a Deus no sentido de que ele é o próprio Deus. Porque ele teve princípio, ele foi criado, tá? Então, já começa por aí acabou a trindade. Entendeu? Acabou, tchau. Mas, vamos para mais um texto. Esse texto é interessante, porque esse texto aqui, tem gente que fala um monte de coisa, né? Mas aqui em Provérbios, ó, capítulo 8, aqui tá falando da sabedoria, tá? Mas é muito claro que esse texto aqui se refere a Cristo. Até as próprias Bíblias. O ser humano também foi criado à imagem e semelhança, Odelei. Vamos lá. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Então esse texto aqui tá falando da sabedoria, tá bom? Tá falando da sabedoria, mas os próprios pais da igreja, agora eu vou citá-los, né? Eles falaram que esse texto de Provérbios capítulo 8, do 22 ao 31, se refere a Cristo, tá bom? Beleza? E aí, ó, no versículo 30, fala assim, ó, eu estava ao seu lado como arquiteto, a cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele todo o tempo. Então Jesus, ele era o mestre de obras de Deus. A Bíblia de Jerusalém coloca mestre de obras, né? Eu até prefiro essa tradução aqui, ó.
eu estava junto com ele como mestre de obras, e eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença. Então, mais um texto está falando que Jesus, ele foi a primeira criação. Ele foi a primeira criação de Deus, ó. Yahvé me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Não sei, meu amor. Tá no meu bolso, por quê? A mamãe pediu. Entendeu? Então, aqui deixou claro. Jesus Cristo, ele foi criado por Jeová. Ele foi a primeira criação de Jeová. Ele foi, gente, o primeiro. Tá claro. Não tem. O que mais vocês querem? Aqui acabou a Trindade. Entendeu? Aqui acabou a Trindade. Porque se Jesus ele foi criado, ele acabou. Entendeu? Acabou. Já não tem mais Trindade. Acabou. Tá? Salmos capítulo 2, versículo 7. Vou ler que a moça tá pedindo ali pra gente ler. Fala assim, ó. Vou proclamar o decreto de Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Isso, né? Deus criou sabedoria. Muito bem, TikTok. Muito bem, Deus criou sabedoria. Teve um momento que Deus era burro, né? Aí ele criou sabedoria. Parabéns aí. Parabéns pra você. Gente do céu, é incrível como que as pessoas querem negar o que tá na Bíblia. Entendeu? A sabedoria ali, obviamente, faz uma referência a uma pessoa, tá certo? Depois, no Novo Testamento, fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Aí, as pessoas falam, mas se ele é a sabedoria de Deus, a sabedoria não pode ser criada, então Jesus é eterno. Jesus é a sabedoria expressa de Deus. Quando Deus criou Jesus, ele expressou a sua sabedoria criando-o. Deu para entender, gente? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, TikTok. Continua acreditando nisso. Pessoal, mas não para por aí. Concordo. E agora? Onde quer chegar? Onde eu quero chegar, Gustavo? Que você e todos os verdadeiros cristãos devem adorar o Pai. Você não deve adorar o Filho nem o Espírito Santo. Vocês devem adorar somente o Pai. Somente o Pai deve ser adorado. Quando Jesus veio à Terra, Jesus ele falou o seguinte, ó. Aqui em João capítulo 4, versículo 22, Jesus falou assim, ó. Ele estava conversando com a mulher samaritana. Aí ele fala assim, ó. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, olha só, Jesus, pode pegar a sua Bíblia aí, abre aí. João 4, versículo 22, ó. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus adora, mas Jesus não é Deus? Como que ele adora alguém? Ah, mas é porque ele estava como carne. Papo furado. Porque vocês que falam isso, vocês também falam que ele era 100% Deus. Entendeu? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O próprio Jesus, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Entendeu? Agora, você adora quem? Você adora o Filho? Você está desobedecendo o próprio Cristo. Você adora o Espírito Santo? Você está desobedecendo o próprio Cristo. Jesus Cristo falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, Lili, você falou, eu adoro a Deus. Mas quem é Deus, Lili? Quem é Deus? Deus não é três. Deus é o Pai. Esse que é o grande ponto, Lili. Aí, quando você coloca Jesus em pé de igualdade com o Pai, você está blasfemando contra o Pai. Desculpa pela tosse. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus ele falou assim, ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o nome dos três. Ele falou isso? Pai Nosso que estais no céu,
santificado seja o nome seu e do Espírito Santo, e quando eu voltar para o céu, que seja os três. Não. Ele falou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O teu nome. Nós devemos santificar o nome do Pai. Nós devemos adorar somente o Pai. Para nós, há um só Deus, o Pai. E um só Senhor, Cristo. Entendeu? Agora, olha que interessante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando eu falo que nós devemos adorar o Pai, que Jesus foi criado, surgem algumas pessoas dizendo assim, então, para as testemunhas de Jeová, Jesus não é nada? Gente, entenda uma coisa. Tá erradíssimo essa analogia de vocês, e eu vou explicar por quê. Essa analogia de vocês tá parecendo a analogia que o diabo fez com Eva. Sabe o diabo? Sabe Satanás? Quando Satanás ele foi lá enganar Eva, tal, o que ele falou para Eva? Ele chegou lá em Eva e falou assim, ó. Ele falou aqui, ó, no, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Fala assim, ó. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então, olha só. A serpente, ela disse o quê? Ah, então vocês não podem comer nada aqui? Entendeu? Sendo que Deus ele falou, ó, vocês podem comer de todo o fruto, menos daquele lá. As testemunhas de Jeová, elas entendem o que Jesus mandou a gente entender. O único Deus verdadeiro é o Pai. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador e também nosso Rei. Porque Deus o designou assim. Hoje ele é nosso Rei. Deus o enalteceu a uma posição superior. Jesus é o líder da congregação. Jesus está por trás da obra de pregação. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas o único Deus é Jeová. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, esse que é o grande ponto. Não é um homem, John. Não é um homem. Jesus Cristo não nasceu aqui na terra. Jesus Cristo ele nasceu no céu. Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus no céu. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho. Ele enviou de algum lugar, da onde? Do céu. Jesus já existia no céu. Ele era em forma de Deus. Jesus era um ser espiritual poderoso. E ele foi enviado à terra. E se tornou um ser humano, morreu e voltou ao céu como um ser espiritual poderoso. Chegando no céu, ele foi coroado. Então, entenda uma coisa, para as testemunhas de Jeová, Jesus, ele é a razão de nós termos uma esperança de vida eterna. Mas ele não deve ser adorado, porque o próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, que o diabo falou, se você se ajoelhar e fizer um ato de adoração a mim, eu te dou todos os reinos do mundo. Aí Jesus disse, então, vai embora, Satanás, pois está escrito. Quando ele diz, pois está escrito, ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, tá? Ele fala, adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. Então o próprio Jesus Cristo deixou claro para o diabo e para todos que leem esse texto hoje, que o único que deve ser adorado é Jeová, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você adora uma trindade, você não está adorando o único Deus verdadeiro.
Por isso que é muito importante você entender e você sair dessa doutrina. Você parar de acreditar na Trindade. Entendeu? Ricardo, eu vou explicar de novo, Ricardo. Jesus Cristo, ele nasceu na terra. Ele nasceu do ventre de Maria. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi enviado de uma forma milagrosa para o ventre de Maria. Ele já existia no céu e ele foi enviado do céu à terra para o ventre de Maria. Um texto que mostra isso muito claramente é o texto de João, capítulo 3, versículo 13. Fala assim, ó: além disso, nenhum homem subiu aos céus, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Entendeu? Então, olha que interessante. Aqui diz que Jesus desceu do céu. Jesus não nasceu ali de Maria, ele não apareceu ali, ele já existia no céu e foi enviado por Deus à terra. Entendeu? É isso que esse testemunho de Jeová acredita. Tá, se você tá certo, fale agora as consequências disso. O que se deve fazer? Delei, o que se deve fazer é o que está escrito em João, capítulo 17, versículo 3. Ó, João 17, 3 fala assim, ó: isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus, orando para o Pai, ele disse o quê? Para nós termos a vida eterna, nós temos que conhecer duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? O único Deus verdadeiro, que aqui é o Pai, e aquele que tu enviaste, que o Pai enviou, Jesus. Então, para nós ganharmos a vida eterna, nós temos que conhecer a Jeová Deus, que é o Pai de Jesus, e o próprio Cristo. Entendeu? Deu para entender? Exato, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perfeito! Nós devemos ir ao Pai. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, pois ele pregou sobre o Pai, sobre o reino de Deus. Ele é a vida, porque ele morreu por nós. Mas nós devemos ir a quem? Nós devemos ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Vamos lá. Adel, você perguntou não sei o que aqui. Eu não achei aqui. Eu não vi tua pergunta, tá? Exatamente. Ele é o intercessor entre Deus e os homens. Se ele é o intercessor entre Deus e os homens, ele não pode ser Deus. Quando você intercede por alguém, você tá no meio. Entendeu? João 8,58, reflexões bíblicas. Esse texto foi mal traduzido e não representa absolutamente nada. Até porque, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, a tradução lá não é eu sou o que sou. A tradução lá é serei o que serei, tá bom? Tá no futuro. Então, infelizmente, o que acontece hoje é que as Bíblias de hoje em dia, elas traduzem Êxodo 3,14 de forma errada, tá? Coloca lá, eu sou o que sou. Mas, por exemplo, a própria Bíblia de Jerusalém disse aqui, ó, disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é, disse. Assim dirás aos meus filhos, eu sou, me enviou a vós. Tá errado esse eu sou aqui, é eu serei, tá? O verbo aqui, re, archer, re, representa serei o que serei. Não é eu sou o que sou. Mas, mesmo que seja, vamos dizer, porque assim, essa tradução eu sou, ela vem da Septuaginta. A Septuaginta é uma Bíblia, é uma Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego na época de Cristo ali. Lá na Septuaginta tá egoimi roon. Egoimi roon, que seria eu sou o ser, não eu sou, tá certo? Aí que entra a questão.
Então, o que significa João 8,58? Qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio lógico, um pouco de cérebro, vai entender o que significa ali. Por que eu digo que a tradução está errada? Porque o verbo egoimi ali, ele significa que Jesus já existia, tá? Então, a melhor tradução é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Eu já existia. Então, essa é a melhor tradução. Ele não está falando que ele era Deus, aqui não tem sentido nenhum isso. Porque se você lê aqui o contexto, você lê aqui, ó, Abraão, pai de vocês, alegrou-se muito com a perspectiva de ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. Então os judeus lhe disseram, você não tem nem 50 anos e ainda assim viu Abraão? Então os judeus aqui não estavam perguntando como que Jesus chamava, qual era a identidade de Jesus. Os judeus eles estavam aqui expressando sobre Jesus, a idade de Jesus. Falou, você não tem nem 50 anos, você está falando que viu Abraão, rapaz, se toca. Aí Jesus falou, em verdade eu vos digo, que antes de Abraão existir, eu já existia. Essa é a melhor tradução, não tem nada de eu sou aqui. Isso é uma tradução forçada para querer linkar com o texto de Êxodo 3,14, sendo que o próprio texto de Êxodo 3,14 não diz eu sou, diz serei o que serei. Tá certo? Vamos lá. Quem que falou aqui de... Emanuel significa Deus conosco, perfeito. Quando Jesus esteve na Terra, ele era um representante de Deus, e todo representante de Deus levava o nome de Deus. Então era como se Deus estivesse conosco. Não é à toa que, quando Filipe perguntou para ele mostrar o Pai, ele falou, mas há tanto tempo que estou convosco, e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê também o Pai. Jesus era uma expressão do Pai ali. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Na Bíblia diz, eu não faço nada de minha própria iniciativa, faço tudo o que o Pai me enviou para fazer. Então Jesus, ele era um representante de Deus, tá? Por isso que o título Emanuel cabe muito bem a ele. Mas o nome dele era Jesus, aquilo lá era só um título, tá bom? E Jesus, a palavra Yehoshua no hebraico representa Jeová salva, né? Então Jeová é salvação. Olha que interessante, o próprio nome Jesus significa que o pai dele que salva, né? Ah, mas não foi Jesus que morreu por nós? Sim, mas foi o pai que enviou ele, entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem que falou? Teve um rapaz que falou de João 14,6, né? Se eu não me engano, esse texto aí fala do Consolador. Deixa eu ver aqui. João 14,6. Ah, não. O rapaz falou que esse texto quebra tudo. Quebra nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem e o têm visto. Perfeito. Entendeu? Jesus é o caminho. O caminho não é o destino, gente. O caminho é o caminho. A verdade porque ele pregou sobre a verdade. E a vida porque ele morreu por nós. E ele mandou ir a quem? Ao Pai. Ele não mandou ir ao Pai, ao Espírito Santo. Ele mandou ir ao Pai. Então, meu Deus, gente, é muito claro esse texto. Tá? Ô, John, vamos lá, John. O que significa Senhor, John? O que significa Senhor? Outra questão, Salvador, pois só Deus pode salvar. Não, não é. Não é, porque aqui, ó, em Judas, capítulo 1, versículo 25, fala assim, ó. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui deixa claro que o único Deus é o nosso Salvador, que é o Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jeová é nosso Salvador por meio de Jesus. Como assim Jeová é Salvador por meio de Jesus? Jeová enviou Jesus, Jesus morreu por nós. Então Jesus nos libertou do pecado da morte, nos salvou. Mas por Jeová ter enviado seu Filho, ele é nosso Salvador. Entendeu? Sim, ele é nosso Salvador. Entendeu? Mas ele é nosso Salvador porque Jeová o enviou. Então, ó,
O único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui tem dois, ó. Ué, tá aqui, lê na Bíblia aí, fiote. Tá? É só ler. É só ler, meus amados. É só ler. Lê o texto de Judas, capítulo 1, versículo 25. Mas ele é nosso Salvador, John. Eu tô falando que ele é nosso Salvador. Ele é nosso Salvador. Eu não tô dizendo que ele não é nosso Salvador. Só que ele é nosso Salvador, ele é o meio, porque Deus também. Não é tão fácil entender. Vamos lá, ô John, já que é tão fácil entender, mostra algum texto bíblico que prova a Trindade pra mim. Você quer subir? Eu subo você. Fala, Leon, tudo bem? Não tem nada a ver, meu Deus do céu. O que tem a ver Jesus ser nosso Salvador, ele ser Deus? A Bíblia não fala que só Deus salva. A Bíblia fala que ele enviaria salvadores. Entendeu? Não tem nada disso. Sabe, é incrível. Como que vocês querem, de toda forma, linkar Jesus de uma forma tão qualquer coisinha, sabe? Sabe, não tem. É incrível. É incrível, entendeu? Exatamente, Lili, você entendeu o ponto. Você entendeu o ponto. Jesus, ele é nosso Salvador? Sim. Mas o principal Salvador é Jeová. Está aqui em Judas, ao único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo. Então, olha que interessante, Deus é nosso Salvador mediante Jesus. Ele usou, né, vamos dizer assim, de uma forma bem, né? Ele utilizou, Jesus, ele veio na terra, obedeceu ao Pai e nos salvou. É muito claro. É muito claro, sabe, gente, é muito claro. Aí que entra o ponto, ó. Vamos ler aqui, ó, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 17. Fala assim, ó. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação reverente ao conhecimento exato dele. Aí eu pergunto para vocês, Efésios é uma carta escrita para Éfeso. Jesus já tinha morrido há muito tempo. E mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele deixou claro que o Pai aqui, que é Jeová, é o Deus do nosso Senhor Jesus. Agora eu pergunto, como assim Jeová, como assim Jesus tem um Deus? Se ele é o próprio Deus, ele não pode ter um Deus. Explica esse texto para mim, Trinitário. E não adianta falar que Jesus era carne, não, porque aqui Jesus já estava no céu. E mesmo assim, o apóstolo Paulo falou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, ele está falando para o Pai dar um espírito de sabedoria e de revelação. Sabe? Entendeu? Não se desprendeu de glória nenhuma não, Rodrigo. Ele estava no céu aqui, Rodrigão. A palavra essência na Bíblia não existe, ô John. Isso aí é invenção de concílio. Tá? Efésios, capítulo 1, versículo 17. Mas aí, não para por aí. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, olha só. Para nós, há realmente um só Deus. Olha aqui, ó. Para nós, há realmente um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito aqui? Vou ler de novo. Para nós há realmente um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que está escrito aqui, gente? Aqui está deixando claro que esse um só Deus é o Pai, meu Deus do céu, gente.
Quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça do Cristo é Deus. E aí, trinitário? Como que Cristo, sendo Deus, ele tem um cabeça? Ele tem alguém acima dele? Como que pode? Entendeu o ponto? Esse que é o grande ponto. Aqui fala que Cristo tem um cabeça, alguém que manda nele, alguém que está acima dele. Nossa, que filosofia mais banal, ô protestante, não sei o quê. Que filosofiazinha mais fajuta. Você não sabe nem o que a sua doutrina fala, meu amigo. A sua doutrina não fala isso. Vai estudar um pouco lá Nicéia. Estuda um pouquinho Nicéia. Estuda lá Nicéia. Nicéia deixa claro, o concílio de Nicéia deixa claro que os três são coeternos, coiguais. Não tem maior ou menor do que ninguém. Eu acabei de falar o que sua doutrina diz. Não vou repetir. Gente, vocês perceberam que o trinitário ele só consegue tentar explicar a trindade com filosofia? Ele tem que falar de filosofia. Ele não consegue usar a Bíblia. Eu tô até agora aqui mostrando inúmeros textos da Bíblia. Deus é maior, portanto, que o Pai, pois Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. Nossa, eu vou silenciar, eu sei que eu tô cansado de ouvir tanta baboseira, ô protestante. Deus o livre. Faz mal, rapaz. Tá louco. Deus o livre, é muita baboseira. Sabe, gente? Não dá. Ai, porque ele é metade humano. Jesus é um semideus, então. Sabe, Jesus é o... Ele é um semideus, ele é meio humano, meio Deus. Ele não é meio, né? Ele é 100% um, 100% outro. Né? Acabar. Não dá não, gente. Sabe, tem hora que enjoa. Então, olha só que interessante, gente. O grande ponto é que vocês não aceitam a Bíblia. Eu tenho pena, entendeu? Vocês não aceitam a Bíblia. Vocês não aceitam Jesus. O próprio Cristo falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. Os apóstolos disseram que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus. Toda a carta iniciava assim, quase. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Pedro. Aqui, ó. Segundo a presciência de Deus, o Pai, santificados pelo Espírito com o objetivo de serem obedientes e receberem a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quem que é Deus? O Pai. Vamos pegar aqui, ó. 2 Pedro agora. Quer ver? 2 Pedro, capítulo 1. Ó. Eu não lembro os textos de cabeça agora. Mas de Deus, mas qualquer entidade pode ter... pessoal, eu acho que é isso. Tem muitos textos para mostrar, mas assim, eu vou deixar só uma coisa para falar aqui para vocês. Pessoal, por que você acredita na Trindade? Pensa nisso. Por que você acredita na Trindade? Você acredita na Trindade porque está na Bíblia ou porque você nasceu acreditando nisso? Ou porque alguém falou para você, o pastor, o padre, falou e você simplesmente acredita. Aí você fica com aqueles textinhos, eu e o pai somos um, eu e o pai somos um, eu e o pai somos um. Eu já expliquei milhares de vezes esse texto aqui. Entendeu? Eu já expliquei. Esse texto representa união de propósito. Leia lá, João 17, 22. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Está falando de união de propósito. E mesmo que esse texto ele fosse verdadeiro,
É 2 ali, cadê o terceiro da Trindade, gente? A Trindade é 3, não é 2. Entendeu? Vocês esquecem que a Trindade tem 3, é tri. Ali, Jesus está falando, eu e o Pai somos um, cadê o terceiro? Entendeu? Gente, na boa, vamos ler mais a Bíblia, pessoal. Vamos ler mais a Bíblia, entendeu? Alan, vamos lá. A Bíblia dos TJ é deturpada. Eu fiz a live aqui e eu usei praticamente a live inteira só Bíblia Almeida, tudo mais. Já que você tá falando que a Bíblia dos TJ é deturpada, fala pra mim, por favor, qual texto é deturpado? Fala aí, já que você tá falando que a Bíblia é deturpada, qual texto é deturpado? Ah, João capítulo 1. Certo? Que lá tá, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, né? Explica pra mim, você quer subir? Explica pra mim gramaticalmente por que que não pode ser escrito daquele jeito. Vai lá, Alan. Explica pra mim gramaticalmente por que que não pode ser escrito um Deus ali. Vai lá. Cadê o Alan? Explica pra mim aí, Alan, por que que não pode ser um Deus ali? Será que dá tempo de eu ir no banheiro, gente? Sumiu. Não é fácil não. Por intermédio dele. Bom, já era. Vamos lá, pessoal. Eu já tô praticamente... Eu já tô cansado. Eu tô aqui há... Deixa eu ver que horas... Quantas horas eu tô aqui? Quase 2 horas de live já. Meus amigos, entenda uma coisa. A Trindade, ela não existe na Bíblia. Entendeu? Estude a Bíblia. Veja quem é realmente Deus, quem é Jesus. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Você não consegue derramar uma pessoa assim como você derrama o Espírito Santo. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Sabe? Então, quando você vê essas coisas, por exemplo, o Joey, blasfemo, anátema. Joey, você tá parecendo os fariseus que apedrejaram o... Olha, a minha cabeça já não tá funcionando mais. Oh, meu Deus, como é que chama lá o menino? O Estevão. Você tá parecendo os fariseus que apedrejaram Estevão. Você só fica xingando. Entendeu? Você não consegue provar que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação. Sabe, o Daniel Wallace, um dos maiores gramáticos trinitários que existiram no planeta aí, e eu não concordo com ele, mas ele diz que é impossível provar gramaticalmente que o Espírito Santo é uma pessoa. Entendeu? Sabe, não tem como, rapaz. É muito complicado, é complicado. Então, meus amigos, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele foi criado por Deus. Ele foi a primeira criação de Deus. Eu deixei claro isso na live de hoje. Quem assistiu a live sabe disso. Quem assistiu a live sabe que ele foi criado por Deus. Entendeu? Jeová não foi criado por ninguém. Jeová não recebe autoridade de ninguém. Jeová,
ele dá autoridade, ele dá poder. Entendeu? Jesus não, ele recebeu tudo que Jesus tem, recebeu do Pai. Pensem nisso. Os sinceros que quiserem aprender mais da Bíblia, procure uma testemunha de Jeová. Diferente de outras religiões, a gente não cobra pelo estudo bíblico, a gente não cobra dízimo. Todo o nosso trabalho é voluntário. Entendeu? Então, já pensou nisso? Já pensou nisso? Pense nisso, tá bom? Procure uma testemunha de Jeová aí na sua região. Estude a Bíblia com eles. Tá certo? Ô, professor Marcos, você conhece Você lê grego koiné? Não, eu tô te fazendo uma pergunta, porque assim, se eu fosse ter que aprender grego inteiro, saber grego koiné, para poder aprender da Bíblia, tava complicado, hein, rapaz? Porque até hoje eu não vi um texto na Bíblia falando que você tem que aprender a língua nativa, né? Por exemplo, é sério, professor? Sério, eu nem sei do que você é professor, né? É sério, porque assim, ó, eu tenho umas 30 traduções da Bíblia aqui. Todas elas estão erradas? Você tem uma aí, ô professor Marcos? Você tem uma tradução da Bíblia sua aí? Se você tiver uma sua aí pra gente ver, manda a tua aí. Porque quando uma pessoa faz essa pergunta, gente, ela quer invalidar a minha capacidade de ensino aqui, tá? Mas não cola. Entendeu? Por quê? Porque se ele invalida todas as Bíblias em português que existem, não, eu não vou te convencer de nada, fiote. Você tá louco? Eu não tô aqui pra te convencer. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo com uma pessoa que não quer ser convencida? Quando a pessoa fala, ei, vem, me convence, eu posso falar o que for aqui, que você não vai aprender. Você quer continuar cético. Entendeu? Não vou perder o tempo com vocês, não. Conversar sobre o quê, filho? Do que você quer conversar? Bom, pessoal, eu acho que tá bom por hoje. Eu já tô ficando rouco já. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jeová. Que Jeová abençoe a vida de vocês. Espero que essa live tenha tocado o coração de algumas pessoas. Eu sei que uma boa parte das pessoas aqui vão ouvir, vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, Wesley, tem tanta gente que discorda de você e tal. Por que você continua fazendo live e tal? Pessoal, entenda uma coisa. Eu tô aqui fazendo live porque eu sei que dentre as pessoas que estão aqui, existem pessoas sinceras ou pessoas que vão ouvir e vão falar, poxa, bem que o que esse rapazinho falou tem sentido, porque
A Bíblia inteira mostra Jesus submisso ao Pai. A Bíblia fala que Jesus foi criado, fala que ele é o primogênito de toda a criação, fala que é o princípio da criação de Deus. E eu tô aqui acreditando num Deus de 3 cabeças, né? Parece o Cérbero. O Cérbero é um cachorro que guarda as portas do inferno na mitologia grega, né? Ele tinha 3 cabeças. É engraçado que tem um dos maiores trinitários do mundo, quando ele perguntaram para ele o que é a Trindade, ele usou o exemplo de Cérbero. Ele usou o exemplo de um cão do inferno para explicar o que era a Trindade. Para você ver como que essa doutrina ela é satânica, né? Então, assim, pense nisso. Será que a Trindade realmente é bíblica? Pensa nisso, gente. Tá bom? Não existe nem a palavra e nem o conceito Trindade na Bíblia. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigado aí. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Jeová e até uma próxima live.